Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo na graça do Senhor Jesus Cristo. Mensagem de dia de finado. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então o pó voltará à terra, como era, e o espírito voltará a Deus, quem o deu. De forte influência religiosa, dia de finado muitos vão ao cemitério visitar parentes ou amigos falecidos. Qual é a história do feriado de finados? Por que é comemorado no dia 2 de novembro? Foi instituído em 1998, no século X, pelo abade Odilo, na França. Antes da unificação entre os séculos 2 e 10, período da Idade Média, os rituais em lembrança ao falecido acontecia em dias variados. Normalmente, as cerimônias eram feitas pelos familiares no terceiro dia do falecimento. Depois passaram a acontecer no aniversário de morte. Com o passar dos anos, data 2 de novembro foi ganhando destaque, sobretudo nas Américas. Mas só em 1915, o Papa Bento XV permitiu a celebração das missas pelos mortos, segundo a Igreja Católica. Pó volta à terra, versículo 7. O livro de Eclesiastes foi escrito em 977 a.C. por Salomão. E aqui ele dá detalhes sobre a vida, sobre a morte. O corpo humano é feito de pó. No entanto, o espírito humano logo chega a ser propriedade de Deus. Se redimindo, irá para o céu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 24, Hebreus capítulo 12, 22 a 23 e Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. E nós aprendemos dessa forma que, se não é redimida, vai para o inferno. Isaías capítulo 14, versículo 9 e Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Os que dormem, lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 14, faz referência a isso. Não vos entristeçais com os que não têm esperança. Então, isso são referências aos cristãos que morrem. Referência àqueles que não conheceram Jesus, sem fazer parte da primeira ressurreição também. Portanto, nenhuma esperança do reino do céu. Versículo 14. Se creram que Jesus morreu e ressuscitou. O fundamento da igreja de Cristo é a morte e ressurreição de Cristo. É a prova que a vida após a morte, em um estado glorificado para todos os santos naquela vida, que a propósito nunca se acabará, assim os que em Jesus morrem ou dormem. Deus as tornará a trazer a Ele. Refere-se ao arrebatamento da igreja, a ressurreição de todos os cristãos. Ainda que surja a dor pela perda, a saudade, a conscientização de que a despedida foi definitiva, para sempre,
de modo que nada mais podemos fazer pelos que dormem. Lá em Salmo 73, 26, diz assim: a minha carne sobre o meu corpo podem falhar. Quando Asaf começa a depender da sua própria força, certamente inadequada, ele desfalece. Agora dá conta que Deus é a sua fortaleza. Algo e tudo que precisa pode ser propriedade e também pode ser proporcionado por Deus. Minha porção para sempre. Um pastor realizou uma pesquisa sobre o que as pessoas pensam sobre a morte. Ele obteve 6 tipos de respostas diferentes. Primeira: para mim não há vida após a morte. Morreu, acabou tudo. A segunda: o que morre é o corpo, a alma reencarna e assim, no outro corpo, volta a viver na terra. Terceira resposta: continuarei vivo se fizer grandes obras em prol da humanidade, assim dessa forma, o tempo que vivi, dessa forma terei recompensa. A quarta resposta: continuarei vivo no sangue e no corpo de meus entes queridos, dos descendentes. A quinta resposta: quando eu morrer, a alma vai para o céu, e o que morre é o corpo. E a sexta: creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Vou morrer, mas hei de ressuscitar com um novo corpo, como ressuscitou o meu Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que nada neste mundo possa nos vencer, se estamos com Deus. E aí nós aprendemos, concluindo, todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna e o ressuscite. João capítulo 6, 37 a 40. Dizer a Deus nunca é fácil, mas não podemos nos agradar ou agarrar alguém. Depois que alguém morre, mas sua boa vontade sempre permanecerá, que as almas que partiram descansem nos braços do Senhor. Não esqueçamos o sacrifício que fizeram por nós. A recordação dessas almas nos faz esperar que descansem na paz por toda a eternidade. Que Deus abençoe.